Então, pessoal, eu estava comentando pela internet com algumas pessoas sobre o drama vivido pela atriz Clara Castanho, né? A Clara, pelo que eu havia sacado aqui, é uma atriz jovem ainda, ela não tem nem 30 anos de idade, né? E por muito tempo ela ficou sendo funcionária da Rede Globo. Inclusive eu estou lembrado que ela havia estreado lá, foi numa trama das 9, né, do Manuel Carlos, chamada Viver a Vida, né? Inclusive, do que eu havia sacado, essa trama aí, ela havia sido conhecida, né, especificamente por uma polêmica que havia rolado acho que foi num depoimento isso aí, foi no depoimento de uma senhora, né, não sei se vocês se recordam bem, mas nessa novela aí, no final de todo o capítulo, havia depoimentos de pessoas comuns, né, que falavam sobre um pouquinho da sua vida pessoal e tudo mais, até para coincidir com a própria atmosfera da novela, né, que assim como toda a trama das 9 do Manuel Carlos era bastante tranquila, né? Tinha alguns dramas ali um pouco mais densos, né? Certo? E do que uma senhora havia falado lá, né, no final do capítulo, ela havia dito que numa situação de pós-sexo, né, da vida dela, obviamente, ela havia acordado toda babada. Ela havia acordado toda babada. É claro que na época o pessoal achou isso aí escandaloso, alguns devem ter se revoltado, outros acharam com certeza, né, muito engraçado. E com certeza também teria o mesmo misto de emoções hoje em dia, certo? Ainda mais com a lacração aí que quer censurar tudo e a todos, né? O pessoal iria se revoltar pra caramba, as pessoas um pouco mais desapegadas iriam achar bastante engraçado, né, e tudo mais, certo? Então eu me recordo mais de Viver a Vida por conta disso aí, por conta da atuação do Matheus Solano, o que mesmo? Fazendo dois gêmeos, né? Era o Jorge e era outro lá, o qual eu não lembro o nome, mas enfim. Aí tá, então nessa trama aí a Clara interpretava uma vilã mirim, certo? E também me recordo de que o desembargador Ciro Darlan, que já havia sido juiz de menores, né? Ele havia interferido na trama justamente para não avançar, né, a vilã mirim com as suas maldades, né? Certo? Ele já havia feito esse tipo de intervenção anteriormente em outras novelas. Mas aí tá. Aí a Clara havia participado de outras produções da Globo, havia feito filmes, né, e tudo, havia sumido um pouco da mídia e recentemente, se bem que não tão recentemente assim, isso aí o que havia começado há uns 3 anos atrás, né? Ela havia voltado por conta de uma polêmica envolvendo a sua vida pessoal. Basicamente havia acontecido o quê? Ela tinha sido estuprada. Até hoje o paradeiro do cara está desconhecido, né? Havia engravidado e posteriormente disponibilizou a criança para adoção. Ela doou, né, o filho dela para que alguém adotasse. Certo? Aconteceu esse tipo de coisa. Eu lembro que o pessoal, especificamente também o pessoal lacrador, né, havia acusado certas celebridades aí que despejaram o caso para a mídia, né, no caso do Ser brincalhão para poder zoar e tal. Eu acho que é o maior fofoqueiro do Brasil, né? O cara havia soltado esse tipo de situação, mas ele não tinha dito o nome da Clara. Mesmo assim, o pessoal, né, interneteiro desocupado pra cacete, vasculhou, buscou e conseguiu se deparar com o nome dela, né? Aí depois a influencer, que as pessoas insistem em chamar de bolsonarista, sabe-se lá por quê, Antônia Fontenelle, havia dado uma reprimenda à Clara por ela ter disponibilizado o bebê para adoção. Cara, nessa questão aí, eu parabenizo a Clara não ter abortado a criança. Certo? Ela tomou a melhor decisão. Ok, não quer ficar com a criança, mas disponibiliza ela para adoção. Simplesmente isso. Eu parabenizo realmente ela por ter feito esse tipo de coisa. Porque a criança não tem absolutamente nada a ver com o que havia acontecido com a Clara, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Então ela ser abortada seria pagar por um crime o qual ela não tinha relações, sacou? Mas aí tá. Esse pessoal interneteiro lacrador do caramba até hoje demoniza o Léo Dias e a Antônia por conta disso aí. Se bem que o Léo Dias em si, ele já... Não, eu acho que dá pra você citar os dois aí como tendo polêmicas pra caramba, né? Polêmicas que não tem absolutamente nada a ver com essa questão aí, mas enfim. Desde o ano retrasado até aqui, eu havia conversado com as pessoas pela internet sobre isso mesmo, né? Sobre esse drama aí vivido pela Clara.
né, pedindo que, porra, cara, a gente tem que procurar esse estuprador aí, a gente tem que expor ele pro público, a gente tem que prender ele, né, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E qual minha surpresa ao ver que a galera lacradora demonizava justamente esse tipo de iniciativa. É tipo assim, a gente vai deixar aí o cara tranquilão, né, quietinho na dele, né, sem expô-lo de forma alguma, como se a pessoa que tivesse estuprado a Clara estivesse certo na situação, sacou? Você que pede a prisão, a exposição do cara, a exposição de um sujeito que estuprou uma mulher, né, você acaba saindo como errado. Sacou? Você acha que existe alguma lógica em torno disso? Ainda mais vindo de feminista, vindo de pessoas que supostamente são a favor do bem-estar da mulher? Você acha que existe alguma lógica nisso tudo? É claro que não, né, cara? É claro que não, se bem que se você sacar bem, tem uma correlação, né, na suposta proteção que as feministas, né, dão para a mulher. Porque não dão proteção porcaria nenhuma. Assim como qualquer dito, entre aspas, movimento social, o pessoal só coloca aí, a gente tem que defender o sujeito lá porque é preto, a gente tem que defender os gays e tudo mais para ganhar benefício em cima. Na verdade, eles não estão nem aí para esse pessoal que seria oprimido. É o que eu vejo nesse caso aí da Clara Castanho, cara. Dentre as pessoas que estão, sim, defendendo o estuprador, não estão defendendo a Clara, né? Você até pode falar pra mim que, porra, mas acontece que a Clara, ela não quer a identidade do sujeito exposta, e isso acaba me acendendo, né, a possibilidade de que ela talvez estivesse com medo da posição social do sujeito, né? Porque eu lembro que teve influencers aí, né, que, cara, não lembro do programa ao qual ele havia participado, mas ele havia aventado, né, a chance de que o sujeito que havia estuprado a Clara pudesse ter sido um diretor graúdo da Rede Globo. A mesma emissora a qual um ator lá, né, havia falado que existia o quarto do pó e do cu. Sacou? O mesmo lugar. Né? Então você se depara com a hipocrisia, né? Mais uma vez com a hipocrisia do pessoal que é ligado, do pessoal que simpatiza com os, entre aspas, movimentos sociais, sacou? Porque a melhor maneira de você proteger uma pessoa que está na mesma situação da Clara é você expondo o malfeitor, cara. É você expondo o estuprador. Até para servir de exemplo para outros estupradores em potencial. Você tem que expor ele, você tem que processar, você tem que prender o cara. Quem tem mais de 2 neurônios sabe muito bem disso aí. Não é você demonizar a pessoa que quer isso, que busca por isso aí. Até hoje, cara, porra, eu tava conversando com alguém aí que tinha me falado a mesma coisa, né, em relação a, porra, a gente, você não tá preocupado com a Clara, porra. A maior preocupação é você justamente dar fim, ao cara que fez mal a ela, cara. Sacou? O maior gesto de amor, de preocupação, é você justamente dar cabo, não estou falando exatamente matar a pessoa, mas você punir ela, cara. Você punir o criminoso. Não é você protegê-lo. Então é isso que vem acontecendo. Até hoje, cara. Até hoje tem bom, eu não posso falar que é muita mulher que anda fazendo isso, que anda falando isso, mas existem mulheres, né? Você até pode colocar aí na roda, né, a outra possibilidade que poderia, o que mesmo, haver uma manifestação por conta de um trauma que essas mulheres aí haviam sofrido. Porra, eu fui estuprada, eu fui abusada, então para não, o que mesmo, ressuscitar esse trauma, né, para não acender esse gatilho, eu vou deixar lá a situação quieta, eu vou deixar o cara lá intocado na dele. Pode ser isso aí também. Entretanto,
até para resguardar a integridade de outras mulheres, você tem que expor esses caras. Você não pode fingir que a situação não existiu. Não dá para você considerar o que aconteceu como se fosse uma espécie de pesadelo, né, que posteriormente havia se desvanecido. Não é a melhor maneira de você lidar com a situação. Você até pode falar pra mim que, porra, cara, mas acontece que a Clara não quer que a identidade do cara seja exposta. Ela não quer, se a própria abusada não quer, a gente vai fazer o quê? Certo? Mas isso aí independe dela, cara. Independe dela. Pô, vocês que são progressistas, vocês não prezam pelo coletivo? Então como é que tá nessa aí de querer resguardar a identidade do estuprador? Sacou? Vocês não prezam pelo... a gente tem que... o que mesmo? Cuidar de todo mundo. Porra, vocês não são assim? Então, para encerrar esse papo, até hoje você tem esse tipo de gente aí que fica passando a mão na cabeça de criminoso, né? E é claro que eles também devem achar que, em relação a esse caso aí da Clara, né? Mas, pô, você quer prender o cara, você quer matar o cara, isso aí é muito bolsonarista pro meu gosto. Certo? Pode ter isso aí também, cara. Você sendo entusiasta do trabalho da Clara, você sendo entusiasta do jeito de ser da pessoa dela, você quem mais deveria buscar pela punição do sujeito, cara. Porque de certa forma ele havia ferido a pessoa a qual você gosta. Então você deveria ser a última pessoa a querer que o sujeito, que o estuprador, ficasse livre, leve e solto, cara. Deveria ser a última pessoa. Você deveria ser a última pessoa a lutar contra as outras que querem esse cara atrás das grades, ou então numa cova de cemitério, sacou?